Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Tito, carta do apóstolo Paulo ao seu jovem cooperador, Tito. Hoje nós vamos iniciar uma nova série nesse livro, uma série que tem por título Colocando a Igreja em Ordem. Colocando a Igreja em Ordem. E com a graça de Deus nós vamos expor essa carta do apóstolo Paulo. Você pode ir lá, passar Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Timóteo, e aí você vai achar Tito, é bem pequenininho. Os irmãos sabem, talvez você se achegou nas últimas semanas aqui na nossa igreja, mas nós temos o costume de pregar por livros inteiros da Escritura. Nós tentamos fazer isso porque entendemos que é mais fácil permanecer fiel ao texto bíblico, à intenção do autor, e a gente tenta intercalar um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Então, no primeiro semestre, nós vimos um livro do Antigo Testamento, está lembrado qual? Qual foi? Daniel, isso mesmo. E agora, nós vamos expor, com a graça de Deus, o livro de Tito. Faz alguns meses que nós decidimos expor esse livro, estávamos em dúvida se seria Filipenses, ou se seria 1 João, ou se seria 1 de Pedro, e tentando encaixar com o calendário da igreja, e aí pensando em alguns assuntos específicos, e também pensando que nós vamos ter, se assim Deus permitir, 2 ordenações nesse segundo semestre, de 2 pastores. Então, essa carta é bem propícia para esse momento da igreja. Então, veio a calhar com o nosso calendário e com alguns temas específicos para tratarmos com os irmãos e de cairmos, e escolhermos o livro de Tito, um livro bem pequenininho, mas que vai nos dirigir pelas próximas semanas. E por mais que esse título da série, seja colocando a igreja em ordem, engana-se você que pensa que isso se refere apenas assim à comunidade como um todo. Não. Isso também se refere a nós. A igreja é o conjunto das pessoas daquela comunidade. Então, colocar a igreja em ordem, aquilo que é importante para a igreja, é importante para a minha vida como indivíduo também. Para a minha vida ser uma vida ordenada diante do Senhor. Eu gostaria de convidar você a ler Tito, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4, é o texto da nossa meditação de hoje. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a tua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Até aqui, a leitura do texto de hoje. Bom, Paulo fez algumas das suas viagens missionárias, as quais nós conhecemos muito bem. E uma dessas viagens, que nós não sabemos, porque o livro de Atos não explicita isso, Paulo foi para a ilha de Creta, uma ilha que hoje fica lá na Grécia, e lá ele evangelizou e plantou algumas igrejas, junto com Tito. Tito era um seu cooperador, que o havia ajudado, por exemplo, na igreja de Corinto. E depois Paulo, então, vai com ele lá para a ilha de Creta, e Paulo deixa lá. E Paulo deixa para colocar em ordem. Olha só o versículo 5, não vai ser a nossa exposição, mas é da onde nós tiramos o título dessa série. Olha só o versículo 5, foi por essa causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes.
para que pusesse em ordem as coisas que ainda faltavam. Paulo evangelizou aquela igreja, aquelas igrejas, mas elas precisavam de mais. Elas precisavam de mais coisas para serem ordenadas. Por isso o título, colocando a igreja em ordem. Existe um estudo muito interessante que diz que conforme um ambiente está desordenado, quando alguma coisa está fora de ordem em um lugar, a tendência é que fique cada vez pior. É ou não é assim? Teu marido começa deixando uma meia jogada. Aí passa o teu filho, já deixa a roupa. Aí passa a tua criança, já deixa o prato na pia, tudo sujo. Não é assim? É assim com a gente. No começo da manhã, se a gente se atrasa um pouquinho para o primeiro compromisso, parece que descamba tudo, não é? E a gente atrasa para o resto. Quando as coisas não são colocadas em ordem e nós não intencionalmente buscamos ordená-las, elas tendem a piorar cada vez mais. E aquelas igrejas estavam sendo atacadas por falsos ensinos e falsos mestres. Aquelas igrejas eram ainda muito novas e não tinha nem mesmo líderes, presbíteros. E estava começando a ter confusão entre os irmãos. Então, para que a coisa não piorasse, Paulo escreve essa carta, para que os eixos da igreja pudessem ser colocados em ordem de novo. Por isso esse título, colocando a igreja em ordem. Quando pequenos descuidos são tolerados, quando a desordem é permitida, a tendência é sempre piorar. Por isso nós devemos olhar para esse texto, olhar para esse livro, e então vermos como o Senhor deseja que nós ordenemos a nossa igreja, e também a nossa própria vida. E do versículo 1 até o versículo 4, Paulo vai dar a sua saudação. Paulo sempre saúda as igrejas a qual ele escreve, com uma breve exceção assim, na igreja da Galácia, igreja dos Gálatas. Mas Paulo, ele gasta aqui alguns versículos saudando aquela igreja. E esses versículos não são apenas a introdução da carta. Esses versículos, eles lançam temas para tudo aquilo que Paulo vai enfatizar nos próximos capítulos. Por isso é muito importante que você veja, que você preste atenção, porque aqui nós veremos os lampejos daquilo que depois poderemos entrar em maiores detalhes. E Paulo, ele começa no versículo 1 se apresentando. Nós vemos na primeira parte do versículo 1 o autor. E ele se apresenta como servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, como servo de Deus, Paulo ele está enfatizando a sua posição diante do Senhor. A palavra servo na língua grega é literalmente escravo. Mas porque tem uma conotação muito negativa hoje, os tradutores têm optado pela palavra de servo. Mas o significado é o mesmo. Alguém desprovido de direito próprio, que se submete a um Senhor. Esse é um servo de Deus, esse é um escravo de Deus. Paulo aqui está usando esse título, se colocando ao lado de Moisés, dos profetas e reis do Antigo Testamento, que eram chamados de servos do Senhor. E ele está dizendo que então, ele era alguém que estava em total submissão e obediência a esse Deus. Paulo havia sido um servo de Satanás, um servo do pecado, mas agora ao dizer servo de Deus, ele diz, olha, eu fui comprado por um preço e agora eu pertenço a um Senhor, para o qual estou totalmente entregue e submisso. Mas depois ele diz também que ele era um apóstolo de Jesus Cristo. Se com escravo ou servo, ele enfatiza a sua posição diante de Deus, com apóstolo ele enfatiza a sua comissão, aquilo para o que o Senhor o havia chamado. E a Bíblia utiliza a palavra apóstolo em dois sentidos básicos. O primeiro, e o significado da palavra apóstolo, é o sentido de enviado. Alguém que é enviado, que uma igreja ou algumas igrejas separam para enviar em uma missão. Esse é um apóstolo. Outro nome para missionário.
Então a Bíblia utiliza essa palavra apóstolo algumas vezes no sentido de missionário, mas ela também utiliza no sentido técnico e específico, para os 12 mais Paulo. Para aqueles que haviam visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto em carne, que haviam aprendido do próprio Senhor Jesus, que haviam sido escolhidos diretamente por Jesus Cristo. E eles tinham uma autoridade específica sobre a igreja. Eles tinham uma autoridade que nenhum outro homem jamais teve. A autoridade de liderar a igreja de Cristo e de trazer as revelações do Senhor. Esse era o papel do apóstolo. Uma autoridade comissionada pelo próprio Jesus para representá-lo e dar a sua palavra. E é por isso que nesse sentido nós dizemos que não existem mais apóstolos hoje. Nesse sentido específico. De maneira que quando alguém se denomina um apóstolo sobre a igreja, ou essa pessoa desconhece, na melhor das hipóteses, ela está errada, desconhece o ensino bíblico, ou na pior das hipóteses, ela está usurpando uma autoridade que ela não deveria. É um charlatão, alguém que quer estar acima da igreja. Por quê? Porque o apóstolo tem essa autoridade. Mas Paulo diz que ele foi como um nascido fora de tempo, o último deles, por isso não queremos mais em apóstolos. E aqui, irmãos, nós vemos que essa carta que ele escreve para Tito, ela é chamada de carta pastoral. 1ª e 2ª Timóteo e Tito são as cartas pastorais, porque elas foram escritas para os pastores da igreja. Timóteo e Tito. Só que aqui nós vemos que, de uma certa forma, Paulo queria que essa carta fosse lida para toda a igreja. Porque Tito não estava questionando a apostolicidade de Paulo. Tito não estava questionando se Paulo era um apóstolo ou não de Jesus Cristo. A igreja e falsos mestres estavam fazendo isso provavelmente. Então Paulo, ao se apresentar como apóstolo de Cristo, ele está dizendo: eu tenho uma autoridade especial sobre essa igreja. Eu tenho. E Tito deveria ler isso para todos os irmãos. E depois de se apresentar então como servo e apóstolo, relembrando a sua posição diante de Deus e a sua autoridade perante as igrejas, Paulo ele fala qual é o seu propósito. E ele diz assim, continuando no versículo 1, ou seja, com o objetivo de promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então Paulo diz que o seu objetivo era duplo. Primeiro, promover a fé dos eleitos de Deus. E aqui é interessante estudar e ver a língua original, o texto grego. Porque existem duas maneiras distintas de você entender esse texto. Se você tem uma NVI na sua mão, a Nova Versão Internacional, ela diz assim: para levar os eleitos de Deus à fé. Se você tem uma NVI, está escrito assim. Então, o texto grego pode significar assim: olha, eu sou Paulo, servo e apóstolo, porque eu quero que os eleitos de Deus cheguem à fé. E isso é uma verdade. Deus tem os seus eleitos antes da fundação do mundo, mas que precisam escutar a pregação do Evangelho para chegarem à fé. Mas, provavelmente, assim, o melhor significado não é esse, mas sim a maneira como as Almeidas trazem, para promover a fé que é dos eleitos de Deus, ou seja, nutrir a fé daqueles que já pertencem ao Senhor. Então, o objetivo de Paulo, o primeiro objetivo dele, é nutrir a fé, é aumentar a fé, que aqueles irmãos tinham no Senhor. Deus quer que os seus filhos cresçam na fé. Ele não quer que os seus filhos sejam como crianças nesse sentido. Ele quer que o seu povo continue crescendo cada vez mais. Que deixem de se alimentar com leite e passem a se alimentar de alimento sólido. A palavra do Senhor nos ensina isso. E aqui nós temos um ponto interessante. A missão do Senhor, nós vimos agora uma conferência. A missão do Senhor, uma conferência missionária, né? A missão do Senhor não termina com a evangelização.
Na grande comissão, Jesus diz assim: ide por todo mundo e façam o quê? Façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando o quê? A guardar todas as coisas que eu lhes ensinei. É interessante porque algumas pessoas, para completarem a grande missão, elas dizem assim: não, o importante é falar de Jesus, o importante é pregar o Evangelho, depois não é importante. Negativo. A missão não termina somente de pregar o Evangelho, é preciso discipular, é preciso ensinar a guardar todas as coisas, é preciso estabelecer igrejas, é preciso discipular. É interessante porque Paulo está querendo fazer justamente isso. Ele já havia evangelizado aquele lugar. Ele poderia se dizer assim: não, completei a missão na ilha de Creta, já preguei o Evangelho. Mas ele não se dá por satisfeito. Ele quer nutrir a fé daqueles irmãos. Ele sabe que eles precisam de discipulado, que eles precisam crescer, que eles precisam continuar aprendendo do Senhor. Então, esse é o primeiro objetivo de Paulo, que os eleitos, os filhos de Deus, continuassem crescendo na fé, crescessem em maturidade. E depois ele também diz que o seu objetivo era promover o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. O crescimento na fé dos filhos de Deus está totalmente interligado com o conhecimento da verdade. Olha só como Paulo chama a doutrina correta: verdade. Verdade. Nós devemos conhecê-la. Se quisermos amadurecer nos caminhos do Senhor, precisamos nos debruçar perante a palavra do Senhor, aprender da palavra do Senhor, da verdade do Evangelho e daquilo que Jesus nos ensinou. Hebreus 5, versículo 1, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Tem uma exortação que eu acho que você vai lembrar, porque ele diz assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo que já decorreu, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. O autor de Hebreus estava exortando aquela igreja que estava com preguiça de estudar, com preguiça de se alimentar da verdade. E por isso, o autor de Hebreus diz: olha, vocês estão precisando voltar lá para comer papinha. Por quê? Porque para crescermos na fé, nós precisamos crescer no conhecimento da verdade. Crescer no conhecimento da verdade. Irmãos, você consegue entender o porquê que o ensino é tão essencial da palavra de Deus? Por que o ensino, por que o nosso culto, o culto dentro da tradição protestante, ele é centrado na pregação da palavra de Deus? Não é à toa. Por que a escola bíblica, dentro da nossa tradição, da tradição das igrejas históricas, das igrejas batistas, é tão enfatizado? Por causa disso, não existe maturidade sem crescimento no conhecimento da palavra do Senhor. Paulo queria, então, fazer com que esses irmãos conhecessem a palavra do Senhor. E esse conhecimento tem uma característica específica, porque ele diz que esse conhecimento da verdade é segundo a piedade. A ideia é que o conhecimento da verdade, ele está intrinsecamente ligado com a piedade. Uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Elas estão juntas. Conhecimento da verdade caminha junto com piedade. Mas o que é piedade? Você já se perguntou? Às vezes a gente tem algumas palavras, que a gente usa bastante, e às vezes a gente não entende bem o que elas significam. A gente não para pensar qual é a definição delas. E piedade é uma vida comprometida em amar e honrar a Deus em todas as áreas da sua vida. Essa é uma pessoa piedosa. É uma pessoa que ama a Deus,
que adora a Deus e que vive então a sua vida submissa a esse Deus em todas as áreas. Seja nas áreas da religião, seja nas áreas públicas, na sua família, no seu trabalho. Então, Paulo queria promover essa piedade que caminha junto com o conhecimento da verdade. As duas coisas caminham juntas. Então, esses são os dois propósitos de Paulo: promover ou nutrir a fé dos eleitos de Deus e fazer com que eles crescessem no conhecimento da verdade. Verdade essa que caminha junta com a piedade. Mas o texto continua. E no versículo 2, depois de Paulo se apresentar, e depois de Paulo dizer qual era o seu propósito, Paulo passa a falar qual é a sua esperança. E ele diz assim: escrevo na esperança, no versículo 2, da vida eterna. Escrevo na esperança da vida eterna. Ele escreve fundamentado nisso. E talvez você saiba já, que a esperança na Bíblia é uma firme convicção. É uma expectativa de algo que vai acontecer. Às vezes nós usamos a palavra esperança, no sentido, na nossa língua portuguesa, de que algo pode ou não acontecer. Vivemos esperando dias melhores, diz o poeta. Mas dias melhores podem acontecer ou não. Eu espero, quando a gente olha para os nossos filhos, eu espero que essa seja a última vez que você me responda. A gente sabe que pode acontecer ou não. Eu espero conseguir aquele emprego, pode acontecer ou não. Agora, a esperança no sentido bíblico é uma firme convicção de que algo vai acontecer. Então, Paulo ele escreve na firme esperança da vida eterna. E vida eterna, no entendimento judaico, do qual Paulo é um judeu, é a vida no novo mundo de Deus. Essa é a vida eterna. A vida na era por vir, a vida dos novos céus e na nova terra. Os judeus entendiam assim: olha, nós vivemos nesse mundo marcado pelo pecado, marcado pelo mal, mas um dia o Messias virá, e então o mundo será renovado. Isaías já fala dos novos céus e na nova terra, não é só Apocalipse. O mundo será renovado, e nós então, os justos, entrarão nesse mundo e receberão a vida eterna. Então a vida eterna para o judeu era a vida no mundo por vir. Só que no Novo Testamento nos ensina que essa vida eterna, a vida do novo mundo por vir, por meio da ressurreição de Jesus, já começou a agir aqui e agora. Aqui e agora. Nós temos a vida eterna e já desfrutamos dela aqui e agora. Por isso as coisas que nós vamos experimentar em plenitude naquele último dia, nós já podemos experimentar agora em parte. Nós podemos experimentar um pouco do consolo do Senhor. Nós podemos experimentar da presença do Senhor, da comunhão do Senhor. Mas com expectativa de que no último dia nós experimentaremos isso em plenitude. Então Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu escrevo com essa expectativa firme, essa esperança que é certeira, de que nós que já temos a vida eterna, um dia receberemos em plenitude. É por isso que eu gasto as minhas forças. É por isso que eu vivo essa vida, para a glória do Senhor. E essa esperança é firme, porque, primeiro, Paulo diz que o Deus que não pode mentir. Nós acabamos de cantar, né? A verdade é a tua palavra e não podes mentir. E Deus e tu não podes mentir. Aqui, ó, esse texto. E é interessante porque, se você conhece um pouquinho da mitologia grega, você sabe que os deuses eram mentirosos, né? Hércules, um exemplo, Hércules. Hércules era filho de Zeus, né, na história, mitologia grega, era filho de Zeus com Alquimena, fruto de um adultério do Deus dos deuses, que mentiu para sua esposa, e mentia e enganava para poder sair com Alquimena, e aí nascer Hércules. Então o próprio Deus dos deuses do panteão, que aqueles pagãos acreditavam, era um Deus que não era confiável. Aí Paulo, ele diz isso para dizer o seguinte, para mostrar o seguinte: o Deus de Israel, o Deus que eu ensino para vocês, é totalmente o oposto desses deuses. Ele não pode mentir, faz parte do caráter dele, ele não pode mentir.
Por isso essa esperança é certa. Por isso vocês podem confiar. E ele diz que esse Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Essa vida eterna foi planejada e prometida por Deus antes da eternidade. Ou seja, faz parte do seu eterno propósito. E por isso esse propósito é imutável. Essa é a lógica de Paulo. É um propósito que não vai mudar. E por fim ele diz que essa promessa se manifestou, e no momento oportuno, versículo 3, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Essa promessa foi feita por um Deus que não pode mentir. Essa promessa faz parte do eterno propósito imutável de Deus. E essa promessa da vida eterna é certeira porque ela já foi manifestada por meio da pregação da palavra, e aqui especificamente do apóstolo Paulo. E ele diz, que ele recebeu essa pregação por ordem de Deus. Ele era um apóstolo. Essa era a função de um apóstolo, ser um canal da revelação de Deus. Por isso que os livros do Novo Testamento, quando foram reconhecidos pela igreja, precisavam ou ter sido escritos por um apóstolo, como os livros de Paulo, de Pedro, de João, de Mateus, ou por alguém ligado aos apóstolos, como, por exemplo, Lucas, que era ligado a Paulo, e Marcos, que era ligado a Pedro. Foi assim que a igreja entendeu que era a palavra de Deus inspirada por Deus. Livros escritos ou ligados diretamente aos apóstolos, porque eles sabiam que a palavra de Deus foi manifestada a eles, a homens como eles. Então essa é a esperança de Paulo. A esperança da vida eterna, que viria e que virá. E aí ele vai caminhando para o final da sua saudação, e aí ele diz no versículo 4, quem era o seu destinatário. E ele diz assim, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Por que Paulo chama Tito de filho? É interessante. Algumas pessoas vão dizer que Paulo chama Tito de filho, porque Tito havia se convertido por meio do ministério do apóstolo Paulo. Pode ser, pode ser. Outros dizem que Paulo chama Tito de filho, porque Paulo era um homem mais velho e Tito era um jovem pastor. E até hoje, às vezes, alguém mais velho chama outra pessoa de filho. Pode ser também, faz sentido, segundo a cultura grega. Mas veja que Paulo, ele qualifica esse título de filho. Ele diz que Tito era um filho segundo o quê? Segundo o quê? A fé comum. Então é aí que está a resposta do porquê Paulo chama Tito de filho. Porque eles compartilhavam uma mesma doutrina. Eles compartilhavam um mesmo entendimento, uma mesma fé. Sabe o que Paulo está fazendo aqui, ao dizer que Tito era um filho segundo a fé comum? Paulo estava delegando uma autoridade para Tito como líder daquela igreja. Ele está dizendo assim, eu sou um apóstolo, e eu estou escrevendo para Tito, ele tem um relacionamento especial comigo, ele é meu filho, e ele compartilha as mesmas convicções do que eu. Paulo, com esse título aqui, Tito, filho segundo a fé comum, estava dizendo, Tito é um emissário meu oficial, é alguém que me representa, é o meu filho que compartilha das mesmas convicções do que eu. Por isso que Paulo chama Tito de filho, segundo a mesma fé que eles compartilhavam, uma fé comum, uma fé compartilhada, mesmas convicções. E aí ele caminha para a saudação. E ele diz que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Salvador, estejam com você. Paulo usa a sua saudação comum, graça e paz, da onde nós tiramos a nossa saudação. E graça é uma adaptação da saudação comum entre os gentios, da saudação grega. Eles se cumprimentavam dizendo graça um para o outro. Então Paulo pega e adapta a saudação gentílica. E paz era a maneira com que os judeus se cumprimentavam um ao outro. Judeus chegavam um para o outro e se cumprimentavam com shalom, com paz. Paulo junta as duas aqui.
a saudação gentílica e a saudação judaica. Ele tinha dois objetivos, já vamos falar do segundo. Mas o primeiro, com isso, Paulo está sendo muito intencional, de relembrar a unidade da igreja. Que a igreja é o povo de Deus, feito por judeus e gentios. Por isso ele escolhe uma saudação, não apenas tipicamente gentílica, e nem apenas tipicamente judaica, mas junta as duas, graça e paz. Então quando você disser graça e paz, lembre-se disso. Essas duas saudações representam a unidade da igreja. Que o muro da separação que existia entre nós gentios e entre os judeus foi derrubado, e agora Deus fez um único povo. E a graça, o significado, a segunda intenção de Paulo, é fazer uma oração, expressar o seu desejo por aquela igreja. Por Tito, mas também seria lido para a igreja. Graça é a ideia de favor, benevolência, amor cuidadoso. E paz, uma vida em harmonia, de paz com Deus e paz uns com os outros. Essa é a ideia. Então, graça e paz, ao usar essas palavras, Paulo está resumindo o desejo dele para Tito e aqueles irmãos, que eles tivessem uma vida cheia do favor gracioso de Deus, cheia do amor gracioso de Deus, e uma vida que desfrutasse então dessa paz com Deus e uns com os outros. Olha que belo, irmãos. Isso é desejar graça e paz. Por isso que nós usamos bastante aqui, graça e paz. Não é apenas uma maneira de dizer boa noite ou bom dia. É uma maneira de expressar o desejo que nós temos, de que vocês, e depois vocês, para quem está aqui na frente, responde graça e paz. Nós estamos expressando o desejo mútuo, de que queremos desfrutar do cuidado benevolente de Deus, e da paz que nós temos com o Senhor e uns com os outros. Graça e paz. Valorize isso, meu irmão. É uma oração, é um desejo. Então, essa é a exposição do texto. Nós vimos como Paulo se apresenta como servo e apóstolo. Nós vimos o objetivo de Paulo, que ele queria promover a fé, nutrir a fé dos eleitos de Deus, e também o pleno conhecimento da verdade, que está ligado com a piedade. Depois nós vimos a esperança de Paulo, a esperança da vida eterna, que ela é firme, convicta, porque Deus prometeu desde a eternidade, e Ele manifestou isso. Depois nós vimos também o destinatário, e Paulo escreveu para Tito, para delegar autoridade para aquele jovem pastor, como um filho na fé, que compartilhava das mesmas convicções. E aí ele termina desejando a graça e a paz, uma breve oração, para que aqueles irmãos desfrutassem isso do Senhor. E agora, eu queria pensar em alguns ensinamentos que o apóstolo Paulo queria trazer para aquela igreja e que nós podemos trazer para nós, para a nossa igreja, para as nossas vidas. Então, o que Paulo queria gerar naquela igreja com essas palavras? O que Paulo queria gerar naqueles irmãos? Primeiro, Paulo queria gerar uma correta relação com a autoridade espiritual. Paulo queria que aquela igreja tivesse, aquelas igrejas, conjunto de igrejas, tivesse uma correta relação com a autoridade espiritual. Primeiro, esse é o motivo de que Paulo se apresenta, como nós vimos, como um apóstolo, relembrando a sua autoridade especial diante do Senhor. Essa é uma característica da igreja verdadeira. É uma igreja apostólica, não porque tem apóstolos, mas porque ela se fundamenta, como diz Efésios, na doutrina dos apóstolos. Ela cresce na doutrina dos apóstolos. Então, toda a igreja tem que se submeter, naquele tempo, deveria se submeter pessoalmente aos apóstolos. E nós, até hoje, também. Mas nós nos submetemos a eles como? Nos submetendo às doutrinas dos apóstolos, escritas no Novo Testamento, deixadas para nós no Novo Testamento. Por isso nós dizemos que a palavra do Senhor é a autoridade suprema sobre nós. A autoridade do Senhor é a nossa regra de fé e prática. Nós não fazemos coisas porque um guru disse,
ou porque uma denominação disse. A nossa autoridade maior é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Assim nós estamos nos submetendo à doutrina dos apóstolos. Em um mundo onde existem brigas entre autoridades, nós precisamos nos lembrar que existe uma fonte de autoridade. E essa autoridade é a palavra do Senhor, a palavra dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos para nós. E sempre quando nós queremos seguir a nós mesmos, deixando essa autoridade de lado, nós enfrentamos as consequências. Nós enfrentamos a desordem, seja na nossa vida, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho. Mas além disso, a correta relação de autoridade que o apóstolo Paulo queria gerar naquela igreja, não dizia respeito somente ao seu apostolado, mas também a Tito, como pastor e líder daqueles irmãos. Aquela igreja estava sendo assediada por falsos mestres e pastores. Então Paulo estava chancelando Tito como alguém com autoridade, mas não com autoridade assim suprema. A autoridade de Tito era uma autoridade relativa. Veja, ele só era um representante de Paulo, um filho de Paulo, porque ele tinha a mesma fé, a mesma convicção do que os apóstolos, do que a doutrina apostólica. Sim, submissão pastoral é um ensino bíblico, Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes ou pastores e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então, é um mandamento bíblico. Mas essa submissão, ela não é suprema. Ela só é válida enquanto o pastor for fiel à doutrina dos apóstolos. Ela só é válida enquanto o pastor tiver a mesma fé compartilhada que os apóstolos. Ela não é ilimitada, essa autoridade. Para ser legítima, ela precisa estar de acordo com a palavra de Deus. Quantas pessoas são enganadas e abusadas espiritualmente por falsos pastores, que, distorcendo a palavra de Deus, e indo além dela, cobram uma submissão totalmente antibíblica. A gente vê isso aí por aí, cheio de exemplos, cheio de exemplos. Nós devemos nos lembrar, sim, submissão ao líder da igreja, sim, é verdadeira, é um mandamento, mas somente enquanto ele estiver sendo fiel às Escrituras. Por isso, se um dia eu começar a ensinar ou não seguir mais o ensino bíblico, a minha autoridade deixa de ser legítima. Deixa de ser legítima. Porque a autoridade de um pastor como Tito, ou todos os outros, ela só é legítima quando esse pastor, ele é submisso à autoridade da Escritura, e ele anuncia a palavra do Senhor. Uma igreja, para ser ordenada, precisa aprender isso. Existe uma autoridade suprema, que é a palavra do Senhor, a doutrina e os ensinamentos dos apóstolos. E existem líderes que Deus designou para pregarem essa palavra. E a autoridade deles só é legítima se eles pregarem essa palavra fielmente. Mas Paulo também queria promover uma outra coisa. Ele queria promover uma correta relação com a autoridade espiritual, seja dele, seja de Tito, mas também queria promover um crescimento da fé dos discípulos de Jesus, nós vimos isso. Ele escreveu com o objetivo de nutrir a fé dos eleitos de Deus. Meu irmão, como anda a sua fé? Como anda a sua caminhada com o Senhor? Você tem crescido? Essa é a vontade de Deus para a sua vida. Que você cresça cada vez mais em maturidade, esse é o desejo de Deus. Você ama mais a palavra de Deus hoje? Você ama mais a igreja de Deus hoje? Você
Segue mais os padrões de Deus hoje? Às vezes nós olhamos para a nossa vida e a gente parece que andou para trás, não é? A gente olha e fala, mas lá atrás eu orava tanto, eu servia tanto na igreja, eu amava mais a Deus, eu amava mais a palavra do Senhor, a minha vida devocional estava em dia. Agora, não, a correria. Não, mudou. Não, meu irmão. O desejo de Deus é justamente o contrário. Que você cresça e continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que você cresça em maturidade. Sabe, a imaturidade na igreja, ela é terrível. Ela é terrível. Nós vimos isso em 1 Coríntios. Ela é fruto, a imaturidade é fruto de um coração que quer seguir os padrões humanos e não o padrão de Deus. De um coração que quer continuar fazendo a sua vontade e não a vontade de Deus. Meu irmão, olha para a sua vida, se confronte com o fruto do Espírito. Longanimidade, domínio próprio, bondade, paciência. Você tem crescido nesse fruto? Tem crescido nele? É o desejo de Deus. De maneira que se você tem andado para trás, você tem que buscar o Senhor, pedir perdão ao Senhor e falar, Senhor, nutra a minha fé. Eu quero crescer, eu quero obedecer mais, eu quero amar mais o teu povo, eu quero, Senhor, amar mais a tua palavra. Me ajuda a desejar. Muitas vezes eu orei assim, porque eu ouvi um pastor certa vez orando assim. Me ajuda a desejar, Senhor, que eu deseje desejar, porque nem desejar às vezes eu desejo amadurecer na fé. Então me ajuda, cria em mim, Senhor, cria em mim uma vontade de crescer nos caminhos do Senhor. Talvez você tenha caído e voltado a pecados antigos que já haviam sido vencidos. Irmãos, a vontade de Deus é que você amadureça cada vez mais. Que você cresça cada vez mais. E isso passa por mais uma coisa que Paulo queria promover na igreja. Ele queria promover a correta relação com a autoridade espiritual, ele queria promover o crescimento na fé, mas ele sabia que esse crescimento na fé só viria por meio de um conhecimento cada vez maior da doutrina verdadeira. Então é a terceira coisa que Paulo queria gerar naquela igreja. E nós temos que buscar gerar na nossa vida o conhecimento da doutrina verdadeira. O pleno conhecimento da verdade. Colocar a vida em ordem, a igreja em ordem, passa por ter uma doutrina, uma sã doutrina, como Paulo depois diz para Tito no capítulo 2. A doutrina bíblica é essencial, todo o conselho de Deus é essencial. E a doutrina importa, meu irmão. A doutrina importa. Eu sou pastor e um dos meus principais trabalhos é caminhar com irmãos, principalmente no tempo de dor, no tempo de angústia, quando os irmãos nos chamam. E às vezes os irmãos nos chamam para também familiares ou amigos, não apenas aqui da igreja, né? Às vezes algum familiar ou amigo está precisando. E aí eu tenho contato às vezes com irmãos que seguem o Senhor, mas que por causa de falsos ensinamentos sofrem tanto. E aí a gente começa a valorizar a doutrina verdadeira. Sabe, eu já vi pessoas tristes se sentindo culpadas, porque entendiam que uma desgraça aconteceu na família delas, por causa de maldição hereditária, e elas não tiveram fé o suficiente para quebrar a maldição. Tristes. Já vi pessoas com medo de morrer, crentes, firmes no Senhor, com medo de morrer, porque eles achavam que, se eles não tivessem confessado um único pecado, eles iriam chegar no céu e Jesus não ia deixar entrar. Angustiado. Vi vídeos de 2 pastores, alguns dias atrás, falando que eles recebem mensagem de vários irmãos,
de vários lugares do Brasil, dizendo que estão desesperados, porque cometeram a blasfêmia contra o Espírito Santo, então não tem mais salvação para ele. Só que esses irmãos não fazem a mínima ideia do que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E os líderes das suas igrejas manipulam o que é blasfêmia contra o Espírito Santo para prendê-los. Nós vemos o que falsos mestres e pastores fazem na vida de uma comunidade. Nós vemos isso. Irmãos, doutrina importa. Importa. Às vezes a gente não valoriza isso, mas nós temos que aprender a valorizar. A doutrina, ela nos traz segurança. A sã doutrina nos amadurece, como nós acabamos de ler em Hebreus. Ela nos ajuda a permanecer firmes no meio da tempestade. A boa doutrina nos protege. 1 Timóteo capítulo 4, Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Não, pastor, nunca vai acontecer isso comigo. Irmãos, aconteceu com gente que estava junto com o apóstolo Paulo. Companheiros de viagem do apóstolo Paulo. Imagina, do grande apóstolo aos gentios. Abandonaram a verdadeira fé. Eu e você não estamos isentos de também vigiarmos, para aprendermos da sã doutrina, porque a má doutrina nos leva para longe do Senhor. A sã doutrina nos equipa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a correção na justiça, para que o servo de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. A boa doutrina, então, nos equipa. E há duas maneiras designadas pelo Senhor, para nós crescermos no conhecimento da sã doutrina. A primeira delas é através da nossa relação pessoal com a palavra de Deus. Irmãos, como tem sido a sua relação pessoal com essa palavra aqui? Como tem sido? Como tem sido? Os nossos pais deram seu sangue para que essa palavra estivesse nas nossas mãos hoje, aqui escrita na nossa língua. Senão você ia ter que aprender a ler em latim, para que nós pudéssemos fazer aquilo que a Bíblia pede, nos dedicarmos pessoalmente à palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É todo dia. Mas pastor, eu não gosto de ler. Irmãos, Deus deixou para nós um livro. Olha que interessante. Deus podia ter deixado um filme, não podia? Podia. Ele podia ter deixado uma série da Netflix. Era só Jesus vir agora. Podia. Deus poderia se revelar só através de sonhos. Ó, tudo que vocês precisam, eu vou fazer vocês sonharem. Mas não, Deus escolheu se revelar, e se revelar em que jeito? De que jeito? Num livro. Vocês sabiam que a escola bíblica dominical surgiu assim? Na Inglaterra do século XVIII, depois da Reforma Protestante. Um homem viu que as crianças eram analfabetas, muitas pessoas analfabetas. E assim, para a gente lidar com a palavra de Deus, de uma certa maneira, a gente precisa aprender a ler. Alguns irmãos, é verdade, nunca tiveram esse privilégio, mas amavam escutar da palavra do Senhor. Até isso a gente pode hoje, a gente pode colocar lá na Alexa, colocar no YouTube, e escutar a palavra de Deus. Mas o princípio é simples. Deus deixou um livro, e assim surgiu a escola bíblica, para ensinar as crianças a lerem, para que elas pudessem aprender a ler a palavra de Deus. Deus nos deixou um livro.
Portanto, meu irmão, como tem sido a sua relação com essa palavra? Deixe-me ler pequenos versículos que você conhece, mas eu queria pedir para você prestar bem atenção neles, em espírito de oração. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Ó, que maravilha! A palavra de Deus, que ele usa vários sinônimos, né? Lei do Senhor, temor do Senhor. A palavra de Deus alegra o coração, revigora a alma, dá sabedoria. E a gente deixa lá, em cima da estante, abre no domingo e olha lá. Spurgeon tinha uma frase, que ele dizia assim, pastor Charles Spurgeon, maior pregador da nossa tradição, ele dizia assim, em algumas Bíblias tem tanto pó, que dá para escrever condenação com seus próprios dedos. Foi Spurgeon, não foi eu não, tá? Mas pesado, né? É claro, é a palavra de Deus. A gente diz que ama o nosso Pai, a gente diz que ama o nosso Senhor Jesus, a gente diz que ama o Espírito e não nos importamos com a palavra do nosso Pai, com a palavra do nosso Rei, com a palavra que o próprio Espírito inspirou. É por isso que depois desses versículos Davi diz que as palavras do Senhor são mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. A gente tem que orar para Deus produzir isso no nosso coração a respeito da palavra dEle. E não ficar esperando cair do céu, a gente vai lendo, vai lendo, vai lendo. Irmãos, não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Certa vez, Jesus deu algumas palavras difíceis para os seus discípulos. Pediu para eles refletirem. E então os discípulos caíram aos pés dele e disseram assim, Senhor, para onde iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? As palavras de vida eterna estão aqui, meu irmão. A gente precisa aprender a valorizar. A gente precisa na nossa vida pessoal. Mas há uma segunda maneira de crescer no conhecimento da verdade. Porque Deus não designou apenas o livre exame da Escritura. Nós examinarmos e lermos a palavra de Deus. Deus designou uma igreja para nos ensinar a palavra de Deus. Deus designou pastores para nos ensinar a palavra de Deus. Deus designou mestres. Essa é a principal maneira de sermos instruídos na palavra de Deus. Meu irmão, você valoriza isso? Você valoriza, por exemplo, a escola bíblica? É triste ver a escola bíblica não ser tão valorizada. É triste. Talvez isso reflita o quanto uma igreja tem fome e sede da palavra. É triste que alguns olham para a escola bíblica como um peso, que se eu estou cansado eu deixo de lado. Como você valoriza a pregação? Irmãos, algo específico que nós cremos. Quando o pregador está aqui, se ele está pregando de maneira fiel, é o próprio Senhor que está falando, não é um orador. Eu não estou aqui como eu poderia estar numa tribuna ou numa sala de aula, não. O pregador, quando está aqui e é fiel ao texto bíblico, é o próprio Senhor que está falando, por meio dessas palavras aqui, estão sendo expostas. Por isso, reverência. Reverência. Por isso, nesse momento, eu não fico saindo, passeando, conversando, mexendo no celular. Por isso, nesse momento, eu escuto,
com o coração aberto para dizer o que o Senhor, perguntando o que o Senhor quer me dizer, o que o Senhor quer me orientar, o que o Senhor está pedindo da minha vida. Essas são as duas maneiras que o Senhor deixou para nós crescermos no conhecimento da verdade. O estudo, a leitura da sua própria palavra na nossa vida individual, mas também o estudo público dessa palavra, por meio de pastores e mestres que nos orientam. E a gente tem que aprender a valorizar isso. É interessante, às vezes, a gente escuta, pode ou não pode isso? Não, porque eu vi o pastor tal e disse que pode. Não, mas eu vi o outro pastor com vídeo na internet e disse que pode. Deus designou quem? O Augusto Nicodemos para ser o teu pastor? Chama ele lá, fazer o teu velório. Estou brincando, tá? Estou brincando, irmãos. É engraçado, porque daí você acha opinião para tudo, né? Não é verdade? Você acha opinião para tudo. Você vai ver num vídeo, você vê do Augustus, você vê do Hernandes, você vê do Jonas Madureira, você vê do pastor Luiz Saião, aí você vai vendo, o que mais combina com o que você crê, você fica. Enquanto Deus deixou líderes e pastores na sua igreja, para que você consulte, para que você se oriente, para que você busque aconselhamento. Paulo queria gerar crescimento na fé daqueles irmãos, conhecimento na verdade. E assim, esses são os dois caminhos que o Senhor designou. E por último, Paulo queria que aquela igreja crescesse na piedade. Paulo queria que aquela igreja crescesse na piedade. Ele queria gerar crescimento na piedade. Ele diz que essa verdade é segundo a piedade, porque ela está intimamente ligada com uma vida perante o Senhor. Piedade é isso, é um coração que ama a Deus e que então se submete a Ele em todas as áreas da sua vida. É quando a doutrina verdadeira atinge o coração. Atinge o coração. Não existe piedade sem conhecimento da verdade. E nem conhecimento verdadeiro, que não leva à piedade. As duas coisas andam juntas. Não basta apenas saber, meus irmãos, é preciso praticar o que sabe. Você pode saber, eu posso saber, toda a profundidade da teologia escolástica da Idade Média. Mas se isso não me fizer servir a minha igreja, não está valendo de muita coisa. Eu posso saber todos os tempos verbais da língua grega, o aoristo, o genitivo. Mas se isso não me leva a amar mais a minha esposa dentro de casa, não está valendo de nada. Eu posso ter lido tudo, todas as teologias sistemáticas, ter passado na faculdade de teologia em primeiro lugar, mas se isso não desemboca em eu amar mais o meu irmão, em eu pedir perdão quando eu erro, não está valendo de muita coisa. As duas coisas andam juntas. Por isso, meu irmão, reflita sobre a sua vida de piedade. Você tem amado o Senhor? O conhecimento que você tem adquirido aqui, ou na sua casa, o conhecimento que você tem ouvido nas pregações e na escola bíblica, tem mudado a sua vida? Você tem colocado em prática? Você lembra quando Jesus, chegando perto da hora de morrer, ele chama os discípulos e vai para o jardim do Getsêmani, você lembra? E ele pede para os seus discípulos ficarem orando, né? E Jesus vai e ora. Pai, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. E então Jesus volta. E os seus discípulos estão fazendo o quê? Dormindo. E aí Jesus, ele acorda os seus discípulos e ele fala uma frase assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus não está falando de relacionamento sexual ilícito aqui. Porque às vezes as pessoas usam isso, não, a carne é fraca, pastor, sabe? Jesus não está falando de desejos imorais. Jesus está falando de cansaço. Pastor John Piper
fala isso. Jesus não está falando de tentações sexuais, Jesus está falando de cansaço. De estarmos cansados demais para lermos a Bíblia, cansados demais para orarmos, cansados demais para irmos na igreja. É contra isso que Jesus está falando, e isso vai naufragar a tua fé, meu irmão. Uma vida de cansaço que te leva para longe do Senhor, vai fazer naufragar a tua fé e vai te tornar uma presa fácil para Satanás. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Vigiem e orem. Lutem contra o cansaço. Lutem contra o cansaço. O cansaço vai destruir a fé de vocês, se vocês não vigiarem e orarem. Não há crescimento na piedade sem oração e sem leitura da palavra do Senhor. Não há crescimento na piedade sem a vida de comunhão, sem a vida na igreja, não há. Mas para isso, meus irmãos, nós precisamos nos ver como Paulo, como escravos de Deus, como escravos do Senhor, como pessoas totalmente submissas que foram compradas. Servo de Deus não é apenas a identidade do apóstolo Paulo. Servo de Deus é a identidade de todo aquele que foi comprado por um alto preço. Eu queria me dirigir a você que talvez ainda não tenha tomado uma decisão de seguir a Cristo. Não existe neutralidade. Ou se é escravo do Senhor, ou se é escravo do pecado. Ou se é escravo do Senhor, ou se é escravo do maligno. É isso que a palavra do Senhor nos ensina. Por isso, venha para o Senhor e desfrute da vida eterna. Entregue a sua vida se submetendo a Cristo e você encontrará o pastor fiel, que é manso e humilde de coração, que não é como o senhor de escravos desse mundo, mas é o nosso bendito Redentor que nos amou com amor eterno. E eu queria me dirigir a você que já é um servo do Senhor. Cristo pagou um alto preço para nos comprar. Cristo pagou um alto preço para nos dar tudo. Cristo deu a sua vida preciosa e derramou o seu sangue para que eu e você pudéssemos agora desfrutar de um relacionamento correto diante de Deus e diante do seu povo, nos submetendo toda a nossa vida a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu te pergunto, meu irmão, que áreas da sua vida precisam se submeter ao Senhor? Talvez existam áreas na sua vida, no seu trabalho, práticas escondidas, contatos indevidos, relacionamentos pecaminosos, que precisam ser abandonados. Nós fomos comprados por um alto preço. Talvez haja relacionamentos quebrados que precisam ser restaurados. Pedidos de perdão que precisam ser feitos. E eu te garanto, você não vai querer. Eu te garanto, você não vai sentir paz não. Mas um servo do Senhor, ele faz o que o seu Senhor manda. Porque nós sabemos que o que o Senhor pede é o melhor para nós. É o melhor para nós. Nós vimos aqui alguns domingos, meu irmão. 2 domingos. Seguir a Jesus custa tudo. Custa tudo. Envolve morrer para si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Ele nos deu tudo. O que eu e você agora podemos negar a Ele? O que eu e você agora podemos negar a Ele? Nada. Nada. Ele nos deu tudo. Que vivamos, pois, então, para a glória desse Senhor, porque Ele é digno. Ele é digno. E é assim que nós viveremos uma vida ordenada. Uma igreja ordenada diante do Senhor. Uma igreja ordenada. Uma igreja em ordem diante de Deus é uma igreja formada por escravos de Cristo. Por uma igreja formada por servos do Senhor, que estão aqui, não para fazer a sua própria vontade, mas para dizer assim: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Amém?